Estamos no ar com o Vivendo Bem pela sua TV Nova Nordeste, TV Cultura. Para você que quer se conectar ainda mais com a gente, acesse aí o nosso Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste e assiste a live que está rolando, viu? Um grande beijo para todos que assistem através do Facebook. Acesse aí o nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, e o nosso site, tvnova.tv.br. Não esquece de baixar o aplicativo aqui da TV Nova, viu? O N2, onde você pode assistir a programação em qualquer lugar que você esteja. Olha só, vamos falar de saúde, de atividade física, vamos falar de qualidade de vida. Eu estou aqui com ele, com o Otávio Reis, ele que é fisioterapeuta do trabalho, que está vindo aqui pela primeira vez. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Dani, tudo bem? Bom dia. Coisa boa, viu, doutor Otávio, receber você Obrigado. aqui. Prazer imenso estar aqui. Não é verdade? E para tratar de um assunto muito bacana, que eu acho que você que está aí já ouviu falar, que é a ginástica laboral, né? Vamos falar um pouquinho da introdução do que é essa ginástica. Pois é, Dani, ginástica laboral, como é conhecida, né? A cinesioterapia laboral, ela é um exercício, um conjunto de exercícios que se faz dentro do trabalho. Na verdade, a intenção da ginástica laboral é movimentar o corpo, é preparar, compensar as estruturas que já estão sendo utilizadas no trabalho e relaxar, né? Para o trabalhador ter um corpo mais apropriado para a função laboral dele. Então, no caso, ela é uma atividade, para você que está em casa acompanhando, ela prepara o teu corpo para receber aí essas atividades rotineiras do seu trabalho, não é isso? Exatamente. E o trabalhador ele precisa usar o corpo no trabalho. E muitas vezes esse corpo não está preparado para aquela função, né? Então você precisa realmente fazer com que a musculatura e os músculos, de fato, estejam preparados, hidratados, lubrificados. Como é que está essa busca, doutor Otávio, das empresas? Elas entram bastante em contato para, por exemplo, elas estão conseguindo aí ter no seu ambiente de trabalho a ginástica laboral? Vem crescendo isso? Sim, na verdade, cada dia que passa vem crescendo a procura para o nosso serviço de ginástica laboral. Na verdade, não só a ginástica laboral, né? Eu sou fisioterapeuta do trabalho e nós temos várias ferramentas para utilizar. A ginástica laboral é apenas uma delas, mas que é o grande carro-chefe, né? Por ser a mais lúdica, de repente até a mais barata para se fazer também, e é visualmente mais interessante, que você vê as pessoas fazendo exercício, tem toda uma descontração, toda uma coisa que volta a esse serviço, então é a que mais chama a atenção. Verdade. Ele falou de outros serviços, porque assim, a gente quer até trazer aqui para o Vivendo Bem uma outra pauta muito importante, que é a questão da sua postura no ambiente de trabalho, que é um trabalho que o doutor Otávio Reis também faz, né? Isso de, será que a cadeira está adequada? Será que você está com a postura correta? A gente sabe que no trabalho, muita gente trabalha em frente a um computador, né? Já prejudica bastante ali o fato de estar muitas horas sentada, né, Otávio? Exatamente. É interessante porque muitas vezes não existe somente uma forma de trabalhar, por exemplo, sentado em frente ao computador. Muitas vezes você precisa trabalhar em pé e não é conhecida a forma de trabalhar. Então, quando você tem a oportunidade de ter um fisioterapeuta que acompanha a tua forma de trabalhar e pode falar, pode te explicar como seria ideal, é muito mais interessante, né? No caso da postura sentada, nós temos uma série de coisas a seguir. Temos a NR17, inclusive, um documento que fala, uma norma regulamentadora que fala da ergonomia, como deveria ser, no mínimo, o teu trabalho, né? Então, pode se basear através dela também. Quais as consequências que uma pessoa que está ali trabalhando ou muito em pé ou muito sentado, quais as consequências que aquela pessoa pode ter na sua saúde lá na frente, digamos assim? Dani, são muitas, tá? Eu vou te falar só em relação ao corpo agora, tentar focar no corpo. Quando você assume apenas uma postura para trabalhar, o teu corpo se acostuma com aquilo. Então, existe uma coisa chamada de encurtamento adaptativo. Quando você fala assim, eu não consigo tocar o chão, por exemplo. Se eu te pedir para fazer uma flexão de tronco e colocar a mão no chão. Isso, você não vai conseguir, na verdade, porque você não tem treinado isso. Quando você era criança, você conseguia. O seu corpo estava se moldando para aquilo. Então, nós vamos envelhecendo. O movimento, de uma forma geral, o exercício físico, ele vai ficando a parte da vida do adulto, né? Por ser levado muito por uma coisa lúdica. Então, é interessante que o adulto comece a resgatar esse movimento para que o corpo tenha condição de cumprir, a fazer o que ele veio fazer, que é se movimentar, né? Ter, por exemplo, amplitude de movimento de ombro, de perna. E seu joelho está doendo muitas vezes, não é pelo joelho doendo, é porque você não movimenta o quadril, você não movimenta o seu tornozelo. Enfim. Aí o que acontece? A pessoa chega em casa depois de uma jornada de trabalho, que a gente sabe que o brasileiro é batalhador, né? Tá ali, né? Enfrenta ainda o trânsito, não é verdade? Aí chega em casa para estar com os filhos e está cheio de dor.
né, cheio de dor, não tem disposição. Então, acredito que a ginástica laboral ela vai contribuir com relação a isso. Exato. A ginástica laboral tem um papel importante na saúde do trabalhador. Logo, se você está na fase produtiva, fase laboral ativa que nós chamamos de estar na fase do trabalho, é importante ter ginástica laboral. Mas isso não exime a pessoa de fazer exercícios fora, tá certo? Afinal de contas, você precisa deixar o corpo apto para a sua vida, não só para o trabalho, né? Muito importante você falar isso, porque a gente está no trabalho, aí lá tem a ginástica laboral, assim, antes do expediente, qual é o ideal, antes ou depois? Então, existem vários tipos de ginástica laboral, certo? A preparatória que prepara o trabalhador para antes do trabalho, Sim. o início, na verdade, no início da jornada de trabalho dele. A compensatória que vai visar compensar o que já está sendo gasto. A de relaxação, que é para relaxar o trabalhador no final do seu expediente. E a corretiva, que vai ser com grupos especiais. Por exemplo, nós temos um grupo de grávidas na empresa. Junta todas essas grávidas e vamos fazer exercício para isso. Pessoas com lombalgia, pessoas com tendinopatias de punho, de ombro. Formamos grupos e fazemos aulas específicas para eles. Problemas de coluna, não é verdade? Exatamente. Agora é isso que ele estava pontuando um pouquinho antes. Não é porque você está fazendo a ginástica laboral, querido, que você não vai mais fazer atividade física. São coisas bem diferentes. Exatamente. E existe uma coisa, Dani, que se chama de hábitos angulares. Você, às vezes, começa com um hábito para atrair outros hábitos melhores para a sua vida, certo? Então, no caso da ginástica laboral, muitas vezes, ela serve, sim, apenas de movimentar o sangue no teu corpo, apenas de lubrificar as articulações, já é muito importante. Mas também te leva a pensar sobre se você não precisaria fazer mais movimento. Afinal de contas, você trabalha muito mais tempo do que qualquer outra coisa na sua vida. E se você não prepara seu corpo para o trabalho, a tendência é adoecer. Verdade. A gente vai fazer umas demonstrações aqui para mostrar para você como é feita essa ginástica laboral. Não é difícil. Todo mundo pode fazer, né? Não tem contraindicação. Na verdade, quando não houver dor, né? Afinal, a dor está te mostrando algum tipo de problema. Certo. Muito provavelmente, na verdade, existia uma pessoa chamada de multiplicador dentro das empresas, que era a pessoa responsável por fazer exercício aleatoriamente dentro da empresa. Só que esse tipo de personagem já foi abolido, ele não existe mais, porque muitos exercícios, se não forem bem encaminhados, bem orientados, acabam atrapalhando a sua saúde. Então, a intenção não é essa, tá bom? Certo. Qual é a frequência dessa ginástica laboral? Tem que fazer todo dia mesmo? Bom, se você trabalha todo dia, o ideal seria também preparar teu corpo todo dia para o trabalho. Mas, na realidade das empresas, por uma questão de logística mesmo, de horários, de preço, de custo e tudo, 3 vezes na semana seria ideal. O mínimo seriam bacana. 2 vezes, tá? Para te estimular a fazer até sozinho também, né? Verdade, em casa, fazer um alongamento, muito importante, né? Vamos lá, Gabriel. Gabriel veio para ser nosso modelo aqui no Vivendo Bem. Muito obrigado, Gabriel. Obrigada, viu, por ter vindo. Aí, como é que seria, por exemplo, vamos fingir aqui que a gente vai começar uma ginástica laboral. Certo. Como é que seria? Muito bem. Movimentos para ginástica laboral, basicamente, são movimentos que você vai preparar seu corpo. Dependendo do tipo da aula que você vai fazer, independente do tipo, na verdade, você vai fazer aquecimento, alongamento e relaxamento, tá certo? Ou até o estímulo, que seria uma forma de fortalecimento. Pedir para os meninos botarem uma musiquinha aí de academia para estimular. Quem tiver em casa, afasta o sofá um pouquinho. Pode atrapalhar o pessoal entender, não? Não, bem baixinho. Então vamos embora. É uma prática mesmo, né? Muito bem, Gabriel, por favor, vamos começar então fazendo o levantamento do teu calcanhar. Isso. Esse movimento chama de bomba tibiotássica, tá bom? Faz o seguinte, começa movimentando e já faz também um alongamento da tua região de punho, tá certo? Coloca lá na frente, ó. É importante, pessoal, para quem trabalha sentado, não só movimentar a panturrilha, que é o nosso coração da parte inferior. Todo o sangue que está aqui embaixo vai subir. E também alongar essa região. Por favor, mantém. Isso, obrigado. Mantém o alongamento da região de flexão de punho, porque também é uma região muito utilizada, né? Verdade. Já posso associar os exercícios aqui. Também, né? Sim, para quem trabalha em computador, isso seria excelente. Quem tem tendinite, por exemplo? Então, a tendinite já é uma situação onde você tem dor e em uma região inflamada. Então, de repente, esse movimento, nesse momento de dor, não seria interessante, já tá? Não é bacana. É bom procurar um fisioterapeuta para realmente ter o tratamento devido, tá? Muito bem. Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a coluna agora, tá, Gabriel? Vamos fazer um movimento de circulação, circundação, isso. Vamos começar hidratando essa região, tá? Afinal, o centro do corpo precisa muito de movimento. Nesse momento, a articulação está sendo movimentada, está entrando sangue, saindo sangue, está vindo oxigênio, que é muito importante, tá? Poderíamos fazer 1 minuto, por exemplo, desse movimento. Gabriel, por favor, vamos fazer aquele de inclinação lateral, tá certo? Isso, joga teu braço lá para o lado. Isso, volta. Isso. Como é um movimento, como é aquecimento, eu peço para que você faça o movimento indo e voltando, tá? Com um pouco mais de agilidade.
Isso, muito bom, cara. Poderia ser feito também 30 segundos a 1 minuto, seria interessante. Afinal, Bacana. ninguém está abrindo o braço nessa amplitude por nada. Então, vamos preparar esse corpo para isso, né? Verdade. É um movimento do nosso corpo. Uma aula de ginástica laboral, ela costuma durar quanto tempo? De 10 a 15 minutos seria ideal, tá certo? Dependendo do tipo de exercício, você pode fazer até um pouquinho menos, mas bem focado para a sua atividade. E detalhe, são 10, 15 minutos que vão fazer toda a diferença por toda a tua vida. Com certeza. Vamos lá. É no dia a dia, né? No curto prazo você vai fazendo sua saúde. Então, Gabriel, por favor, vamos fazer o seguinte: movimenta teu ombro rodando ele para trás, tá certo? Isso. Um braço, depois o outro. Você pode fazer os dois braços no mesmo momento, mas isso vai te gerar outra sobrecarga. Então, seria ideal que você dividisse, tá? Movimentos uniarticulares, nesse caso, seriam interessantes. Também poderia passar 30 segundos, tá, nesse movimento. Gabriel, vamos fazer a cervical, tá? Movimenta a tua cervical, por favor. Isso. De cervical deveria ser uma boa parte para se gastar o seu tempo, né? Afinal de contas, a cervical é uma estrutura que está o tempo todo sendo tensionada, né? É muito fácil as pessoas reclamarem de dor, tanto lombar como na região cervical, da coluna cervical. Gabriel, por favor, vamos fazer outro movimento, tá? Aquele movimento do não seria encostar para um lado e para o outro. Ó. Isso. Movimento também muito utilizado e muito importante, tá certo? Muito bacana esse alongamento. Isso é um aquecimento, tá bom? Um aquecimento. Isso. Beleza? Vamos fazer o seguinte, Gabriel. Vamos colocar, vem um pouco mais para frente aqui. Isso. Coloca teu queixo lá na frente e depois lá para trás. Não assim, ó. Daqui da frente para cá, sem movimentar teu olhar. Vai lá e volta assim, ó. Isso. Esse movimento é muito interessante, Dani, porque a gente tende a ficar sempre com o pescoço em anteriorização. Dessa forma aqui, ó. Tanto pelo uso do telefone do computador, como pelo uso do telefone celular. Dessa maneira aqui. Tem muita gente se queixando com dores nessa região da cabeça, cada dia não é mais verdade? comum. Inclusive, crianças, tá, que estão em fase de modelagem de corpo, estão se moldando, Sim. usando o telefone nessa posição. Então, a tendência é criarmos adultos que já tenham algum tipo de problema. Então, se liga nisso aí, tá? Se prevenir. Exatamente. Então, esse movimento de colocar, de posteriorizar a vértebra, ele acaba que volta à estrutura, né? A estrutura da coluna cervical. Muito bacana. Outros movimentos? Vamos fazer o último? Vamos lá? Vamos fazer um bem importante, tá, gente? Vira um pouquinho aqui. Isso, perfeito. Gabriel, por favor, coloca teu queixo no teu tronco e vai descendo devagarzinho, tá? Isso. Vou te pedir uma coisa, que você destrave teus joelhos, tá? Perfeito. Eu quero que você alongue apenas essa região aqui, ó, da coluna, tá bom? Não vou pegar a parte posterior agora. Mantendo essa postura. Isso. E pode descer um pouquinho, só um pouquinho. Perfeito, cara. Nesse momento, Dani, eu vou alongar essa estrutura. As pessoas fazem muitas vezes o alongamento completo. Só que esse alongamento completo, com as pernas esticadas, ele pega do cantinho do pé até a ponta da cabeça, a base da cabeça. Isso pode ser um dificultador. Nesse momento, eu consigo alongar essa estrutura da coluna que mais precisa, na verdade. E eu peço para ele voltar, ou peço para ele evoluir, esticando a perna. Gabriel, você faz o mesmo movimento, e agora você faz com a perna esticada, tá certo? Isso, até onde você conseguir também, tá bom? Lembra do teu queixo encostado no tronco. Perfeito, cara. E aí cada um tem sua graduação, cada um tem seu desenvolvimento, né? Verdade, não é seu porque nível, não toca a mão no chão que ele está fazendo errado. Não, ele vai evoluindo e graduando o músculo do corpo dele. Até o seu máximo, né? Exatamente. Ai, gente, muito bacana receber vocês aqui. Espero que o pessoal de casa tenha se alongado um pouquinho, tenha participado um pouquinho dessa demonstração. Agradeço muito, doutor Otávio, por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a S10, que é a empresa que eu fui sócio há muito tempo, através de Sandro Drantas. Eu tenho a Corpore agora. Nós somos empresas irmãs, para falar a verdade, né? Bacana. E aí, Gabriel veio dar essa suporte aqui a gente também, tá? Muito obrigada. Um grande beijo para todos que estão assistindo aí da empresa de vocês. Obrigada de verdade. Obrigado, querida. A gente vai encerrando o bloco. Eu vou até perguntar ao doutor Otávio aqui, conhece Pilates? Demais. A gente vai falar de Pilates no segundo bloco, viu? Pilates para idosos. Você não sai daí, que a gente tem muita coisa ainda para conversar aqui.